Irmãos e irmãs, paz e bem. Celebramos neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, estes dois grandes apóstolos, considerados colunas da Igreja nascente. Pedro, que tinha por nome Simão e teve o seu nome trocado pelo próprio Jesus para Pedro, que significa pedra, como sinal justamente da sua missão, conferida pelo próprio Jesus a ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, que em outros lugares diz a Pedro: confirma os teus irmãos na fé, apacenta as minhas ovelhas. Esta missão, este serviço que ele recebe do próprio Jesus, de testemunhar o Evangelho, a fé da igreja e de ser sinal de unidade da igreja nascente. Também celebramos Paulo, este grande homem, convertido ao Evangelho, mesmo tendo perseguido e matado cristãos, que então se dedica a evangelizar, a levar a palavra de Deus aos pagãos, indo por tantos lugares anunciar a palavra de Deus. O próprio Paulo, que no início do seu ministério, como ele mesmo conta, foi encontrar-se com Pedro, como sinal justamente dessa unidade da igreja. Celebrar estes dois santos tem como sentido, portanto, celebrar esta unidade da igreja, na diferença de vocações, de ministérios, de dons, no entanto, a unidade de uma mesma fé. Este é o sentido desta celebração. Nós, quando ouvimos o Evangelho de hoje, no qual o Cristo pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Pedro então responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Devemos ouvir o próprio Jesus perguntar a cada um de nós: quem dizeis vós que eu sou? Quem é o Cristo para nós? Será que podemos responder com Pedro: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus que nos salva, em quem colocamos toda a nossa vida? Em outro lugar, Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Na medida em que a nossa fé se espelha nessa fé de Pedro, o Cristo também diz a nós: sobre esta pedra, que é esta fé de Pedro, eu edificarei a minha igreja. E assim devemos compreender que o Cristo quer edificar a igreja também em nós, assim como edificou a igreja em Pedro e Paulo, que se tornaram referências e colunas da igreja. Mas o Cristo também confia em nós a edificação da igreja, na nossa comunidade de fé, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Cada um de nós também somos como que pequenas pedras vivas nesse grande edifício que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós lemos na primeira e na segunda leitura as dificuldades que passaram Pedro sendo preso, as dificuldades de Paulo, mas nós ouvimos a promessa de Jesus no Evangelho: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assim, diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, das diferenças e limitações humanas, confiemos na palavra de Jesus, confiemos na sua promessa e possamos ser nós, então, testemunhas, semear entre nós, nas nossas diferenças, essa unidade da igreja numa mesma fé, no Cristo que caminha conosco, que nos salva, que é o Filho do Deus vivo. Que Ele então nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.